pessoal, estamos aqui em mais um Conexão Gênios. Hoje, recebendo o especialista em energia, Reniângelo Livramento. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, o pessoal do podcast. E é uma satisfação, né, poder estar participando desse programa, podendo trazer algum esclarecimento, né, sobre o assunto que vai estar sendo abordado aqui no dia de hoje. Isso, e hoje nós vamos abordar análise de qualidade de energia. Por que é que a qualidade de energia importa tanto para a vida de condomínios como um todo, como a mini cidade que é, e também para cada unidade, né? Cada condômino, essa dor. E aí que às vezes tá ali, ó, tão, tão guardadinha nos fios, na alimentação, e a gente não consegue notar. Então, hoje a gente vai falar algumas perguntas, vai fazer algumas perguntas para o nosso especialista e ele vai aqui responder, né, para a gente. Mas antes eu vou passar o currículo dele. Eniângelo é engenheiro eletricista, engenheiro de segurança no trabalho e tem aí mais de 20 anos de experiência, apesar de estar tão assim novinho, né? Mas ele tem aí alguns anos nesse mundo de eletricidade, levando mais segurança para as pessoas. Quer acrescentar do seu currículo, Reni? Na verdade é assim, né? Eu sou eletrotécnico de fato, tenho formação técnica, né? Desde 2001 que eu tenho essa formação e atuo, né, no mercado de trabalho, no campo das energias, né? E numa sequência aí, depois de muito tempo atuando como técnico em indústria petroquímica, em indústria de petróleo, a gente decidiu, né, seguir nessa condição de engenharia, na carreira de engenharia, e aí me tornei engenheiro eletricista, né? Numa sequência eu também fiz uma pós, né? Na verdade eu já fiz duas pós, uma em segurança do trabalho e outra em gestão de manutenção, né? E estou nesse período aí de pelo menos uns 20 anos aí nessa pegada de trabalho, né? Com energia elétrica. Joia, É então mais ou tem, menos isso. tem propriedade para falar da gente, né? Então, Reni, o que é, afinal, qualidade de energia? Então, Bianca, a qualidade de energia, a grosso modo, né, vamos falar assim, é você ter uma energia boa. Você tem uma energia boa para você poder consumir. O que é que isso significa? Significa você ter valores de tensão estável, né? Onde você possa ter a alimentação do seu equipamento de modo confiável, né? Sem que tenha perturbações no sistema, principalmente distorções harmônicas. Mas enfim, qualidade de energia é você ter uma energia estável, uma energia boa, né? Aceitável, né? Dentro dos padrões de estabilidade para a alimentação dos equipamentos elétricos. É basicamente isso. Entendi. Então vamos falar mais um pouquinho. Quais são os principais problemas de uma baixa qualidade de energia? Como isso vem a afetar um condomínio, por exemplo? Então, vamos lá. A questão da má qualidade de energia, né? Primeiro é o seguinte: é necessário que a gente mantenha, né? Que as instalações se mantenham dentro de níveis aceitáveis. E como é que você consegue identificar isso? Através de análise, através de estudos, né? Onde, na verdade, um profissional, né? Seja um engenheiro, seja um técnico, ele, com o uso de instrumentos, né? Principalmente de um analisador de energia, vai coletar informações para daí então ele considerar se a energia ela tem uma qualidade boa ou uma qualidade que precise ser ajustada, né? Esse é um ponto, né, que as instalações têm que se atentar, né? Tem que ficar atento, né? As pessoas responsáveis pelas instalações. Mas assim, você perguntou quais são os problemas. Isso aí, ó, varia muito, vai desde variação de tensão, por exemplo, sobretensões ou subtensão no Sim, circuito, no sistema. sim. A condição também de distorções harmônicas é um ponto que eu falei anteriormente. Isso pode acarretar danos ao funcionamento do equipamento e das instalações. E isso aí é um ponto que tem que ser considerado porque se torna uma condição grave, porque isso pode levar até a questões de acidentes, Hum, incêndio, dano à própria instalação, né?
E assim, analisar a qualidade de energia não é brincadeira, não é? Não é algo supérfluo em que o responsável pelas instalações possa desconsiderar, né? Embora isso a gente vê, né, num Sim, cenário, né, seja das instalações industriais, prediais, enfim, residenciais, hoje com essa quantidade de condomínios que tem sido construído aí, e muitas vezes é um ponto que é negligenciado, uhum, né? Mas na maioria das vezes pela falta de informação, sim, né? Não é que seja proposital. Hoje o que se tem é isso, é a falta de informação que leva, né, a esse nível da, como é que eu posso negligência. dizer, negligência, né? Uhum. Vamos falar assim, da negligência quanto a esses cuidados. Mas é basicamente isso. Entendi. Então, você está me trazendo que a falta de informação da necessidade de estudos como esse leva a pessoa a não se preocupar, não se atentar, não é Sim, isso? E então, como um condômino ou um síndico, um gestor de um condomínio, ele no dia a dia pode conseguir perceber que existe um problema que leva a essa necessidade de analisar a qualidade de energia. pois bem, é simples, né? É uma condição muito simples, né? E assim, como a gente está se tratando, né? Está tratando isso aqui a respeito de condomínio, né? Você falou num ponto aí importante, condomínios. O que é que pode acontecer? Desde a variação do funcionamento de uma lâmpada, o pisca-pisca de uma lâmpada, Já é um já é um indicativo. indicativo, né? Para se poder solicitar uma análise de energia, né? Da qualidade de energia. Como também a relato de um condômino, ele chegar e falar, ó, eu tive um problema de queima de tal equipamento, Hum, né? Quando se perceber também, isso aí já seria uma avaliação mais técnica, né? De repente o profissional da manutenção do condomínio pode perceber que, ó, bicho, eu tô com a fiação esquentando, tal cabo tá esquentando. Isso pode ser um indício. Então, assim, são situações simples sim. que podem ser consideradas de imediato, Hum. né? Mas vale lembrar que a avaliação, né, quanto à questão qualidade de energia tem que ser feita por um profissional, né, habilitado àquela avaliação. Uhum. E assim, mas esses sinais, pequenos sinais, eles podem indicar essa condição de que tem uma perturbação, né, no sistema e a tua energia não está de boa qualidade. Entendi. Esses pequenos sinais podem acender uma lâmpada, Exatamente, acender o né? É o alerta. Ó. sinal, é o alarme, né? O indicativo dizendo, ó, tem um problema aqui, então vamos Sim. avaliar, né? E que às vezes você não consegue identificar isso, né? A olho nu e de prontidão, diz, teve um problema, né? Não Uhum. é assim? Aí é necessário que seja feita essa avaliação para poder Entendi. qualificar isso, né? Esse problema e como é que ele vai ser tratado, Entendi. É entendeu? como se fosse aquela dorzinha de cabeça que está ali persistente, persistente e leva a gente a fazer um exame. É justamente isso, É né? A análise exatamente de isso. qualidade de energia é o exame Isso, da minha instalação. isso Entendi. mesmo. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que existe a necessidade de uma qualidade nesse fornecimento de energia para que os meus equipamentos sejam utilizados da melhor forma possível, não venha a ter um problema, né? Então, qual seria, Reni, aqueles equipamentos, assim, vamos dizer, mais sensíveis, que vão sofrer mais com esse tipo de variação, né? Com essa baixa na qualidade de energia dentro de um condomínio. Certo. Dentro do condomínio, o que é que se pode ter, né? Condomínios que têm elevador. Hum, Elevador é um equipamento, né, essencial, necessário, né, que se tenha um perfeito funcionamento, né, para toda e qualquer situação. Então, assim, é um equipamento que ele tem que ter esse cuidado quanto a essa questão. E aí você tem os motores das bombas de captação de água, as bombas de recalque, os circuitos de câmera, né, e hum, monitoramento, o CFTV, portão eletrônico, enfim, né, as instalações num todo, né, considerando também as condições de emergência, entendeu? Que tem que ter um funcionamento bacana, um contínuo, funcionamento contínuo, né? Perfeito, vamos dizer assim, sim. para com que, né, dentro de uma necessidade se consiga, né, ter aquela condição operacional, De né, pronto, de né? pronto, exatamente, sem que haja, né, Entendi. né, nenhum tipo de intervalo. É mais ou menos assim, Mais entendeu? ou menos Então, isso, né? é mais ou menos isso. Tem alguns condomínios, por exemplo, que estão migrando para portaria remota.
Você imagine, esse tipo de equipamento tem um peso muito grande, essa continuidade, essa Exatamente, qualidade no fornecimento, né? Porque exatamente, você falou de isso, circuito CFTV, eles são todos ligados à internet. Falar de isso, grosso modo aqui, que eu não sou é, especialista. é, Não é, é isso? isso. Então você imagina uma interrupção no fornecimento de energia para uma portaria. Você ficar sem poder entrar e sair, ou então fica aberto. É. É um nível de É uma exposição isso, grande, disposição né? muito grande, entendeu? É por isso, assim, Entendi. torna a condição do síndico, né, do síndico condominial, assim, um nível de responsabilidade muito grande, né, quanto a manter as instalações elétricas, né, em perfeito funcionamento, né? Entendi. Porque, assim, é levado em consideração muitas vezes o quê? Ah, o elevador. O elevador está sempre sendo utilizado, o pessoal está sempre gritando e dizendo. Então, assim, se mantém uma periodicidade quanto a isso. Uhum. As instalações hidráulicas eu entendo que é da mesma forma. E na maioria das vezes as instalações elétricas elas são negligenciadas, como eu já falei, né? Ah, tá funcionando, tem energia, a lâmpada acendeu, né? Ah, liguei meu equipamento ali. Não, tá tudo Entendi. ok. E na maioria das vezes não está, né? Uhum. Porque assim, existem, e principalmente dentro dos condomínios, né? Você não tem uma condição pontual de profissional que vai atuar dentro do condomínio. Em várias vezes você tem uma gama de profissionais e cada um tem um perfil, tem uma visão, enfim, tem um modo de trabalhar Uhum. e que por muitas vezes não consegue obedecer uma linha padrão dentro do condomínio. Entendi. E às vezes uma alteração que seja feita e não considerada, não pontuada, pode levar a essa condição de você ter problemas quanto à distribuição de energia e, consequentemente, à qualidade da Qualidade energia. dela. Então, deixa eu ver se eu entendi. Nós temos profissionais diversos. Então, veio alguém arrumar o ar-condicionado. Isso, Aí ele vai mexer na elétrica, né? isso, Do jeito dele. Aí vem outra pessoa operar essa questão do CFTV, e os equipamentos que estão ligados à eletricidade dessa área. Aí vem outro que vai arrumar a bomba de isso, recalque, a bomba do poço. Ou outro que vem olhar o elevador. Então, essa instalação, essa inspeção serve para ver se está todo mundo conversando, vamos dizer assim, isso. do mesmo jeito, Na né? mesma linha, Na mesma na linha. mesma Então, linha, assim, no mesmo patamar, entendendo que, ó, existe um projeto inicial que foi concebido, né, para isso, para sim, tal situação, vai atender a tantas unidades consumidoras e a distribuição é feita dessa forma, né? Se o profissional chega ali, ele não obedece isso, ele vai começar a desvirtuar aquilo que entendi. seria a condição ideal para funcionamento. E quando ele torna não ideal aquilo ali, como é que eu posso falar aqui? Ele desobedece A aquilo que foi norma. colocado como Sim, uma premissa, sim, né, a concepção do projeto, ele começa a provocar também, assim, pelo os menos, riscos. essa condição de riscos, Entendi, entendeu? entendi. Então, a gente está falando de riscos para o condomínio. Vamos falar de dinheiro? Então, qual seria? Vamos colocar no bolso, né? Vamos para a É, carteira. Quais seriam os riscos dessa falta de análise, eh, dessa falta desse cuidado, né? Desse acompanhamento? Porque que ficou claro para mim foi que, como temos uma gama de profissionais de áreas distintas trabalhando ali naquele ecossistema, e todo mundo vai em determinado momento interferir, né, na instalação elétrica de algum modo e em alguma proporção, né? Porque tem o CFTV, vai mexer, mas é pequeno. A intervenção de uma bomba, por exemplo, para instalar ou trocar, já é uma intervenção maior. Então, assim, qual é o risco desse gerenciamento ou da falta desse gerenciamento quando a gente está falando de dinheiro? O que é que isso pode ocasionar como custo para o condomínio e para os condôminos como consequência? a grosso modo falando, né? É um aumento no custo aí e o responsável do condomínio vai chorar. Por quê? O que é que acontece? Você vai ter esse. Vamos tentar não falar de modo tão técnico, mas assim, à medida em que se for provocado, né, em que for provocado esses distúrbios, esses desbalanceamentos, né, desbalanceamentos, vamos dizer assim, Uhum, daquilo que seria o ideal para a operacionalidade daquele sistema, você vai começar a ter problemas de reativo,
né? Energia reativa sendo incidida sobre o sistema. Esse é um fator, entendeu? E E que isso eleva aí eleva consideravelmente a consideravelmente, conta, exatamente, a né? fatura de energia. Então, assim, falando de dinheiro, isso já Sim, seria um ponto. Um outro ponto que eu posso considerar aqui seria o quê? É você ter sobreaquecimentos, por exemplo, nas instalações. E isso também promove essa questão desse reativo, né, nos circuitos. E isso vai onerar, seja a unidade consumidora ou seja o condomínio como um como um todo. todo. E sem contar a condição dos riscos, porque caso haja, né, algum problema de uma grande proporção, né, onde você venha a ter, nem que seja pelo menos, né, a gente fala pelo menos porque assim, acidente com eletricidade são situações que a gente tem que considerar sempre, é um dos pontos em que a gente bate muito nessa tecla, né? O fator segurança. Porque você tem que levar em consideração as vidas que estão sendo Sim, ocupadas naquele ambiente, como também a operacionalidade e o funcionamento dos equipamentos, né? Então, assim, mas à medida que você tiver, né, um acidente que seja, um evento indesejado que seja, que tenha dano somente ao equipamento, você vai ter um prejuízo financeiro. é. E assim, isso não é uma condição legal, mas é basicamente isso, né? À medida que você não tem medidas preventivas, né? E que você não tem uma análise detalhada da qualidade de energia que está sendo entregue nesse ponto de entrega, né? Do teu estabelecimento, né? Do teu condomínio, da tua casa, do teu apartamento, enfim. Quando você não tem isso, você pode ter sim esse nível de prejuízo, né? Financeiro. Entendeu? Isso a gente falando no macro, né? Que Isso. seria no condomínio. Mas para o condômino também, né? Porque você Sim, já sim, imagina, sim. você perde equipamento, né? Sim, sim, Como sim. ar-condicionado. E Exatamente. Você vai ter, assim, né? A gente está falando a grosso modo isso sim, aqui, mas são situações, são perturbações, né? Que vai desde essa condição macro ao micro, onde você pode ter o dano de um equipamento. Ah, eu não tenho um ponto de energia com a qualidade de energia boa. Então, o que é que vai acontecer? Você pode danificar o equipamento, você pode queimar. Seja ele um secador, seja ele hum, uma TV, seja um chuveiro elétrico. Então, assim, manter uma periodicidade, né? Manter a integridade das instalações elétricas, seja considerando a troca de componentes, tomadas, né? Ficar atento a isso, né? Ficar atento à condição dos cabos. Tem instalações aqui, eu estou falando dentro de Maceió, mas isso é uma condição que é nacional. A gente vê isso aí, em que as instalações foram feitas há 30 anos atrás, né? E mesmo assim, tá funcionando, deixa lá, mas enfim, não é bem assim. Eu acho que vale a pena, né, em que o proprietário, embora a gente sabe que não é nada tão simples também, né? não é Tudo tem um barato, custo, né? não é barato, né? Tem um custo e na maioria das vezes é alto, Sim, mas é um ponto que tem que ser considerado, independente, tem que ser considerado porque isso envolve a questão segurança das instalações, como também patrimonial, e em vidas, que é o vidas, mais que é o mais importante. importante, É, exatamente. exatamente, Até entendeu? porque eu acho que você consegue falar, discorrer mais um pouco, mas até para condomínios que têm e mantêm o seu seguro em dia, esse tipo de laudo é necessário na hora que você vai pleitear, por exemplo, É não é? exatamente isso, Então, né? isso pode ser um fator impeditivo. Pode ser um fator impeditivo. O corpo de bombeiros, eles chegam junto bem, assim, chega pesado, né, nessas questões. Essa semana eu tive num evento, o Café com Energia, e teve a participação do comandante do corpo de bombeiros, e ele falando sobre isso, ele fez, ele explicando, né, os limites do corpo de bombeiros até onde eles vão, mas que, assim, eles têm sido bem rigorosos, né, dentro daquilo que eles têm como obrigação, né, de fiscalizar, e eu achei muito interessante, né? E quanto mais pessoas, né, no nível do comandante tiverem essa preocupação e puderem atuar dessa maneira, os órgãos fiscalizadores, enfim, eu acho que é muito importante, porque a gente evita muita perda, né? Principalmente de pessoas, que é De o que mais importa. pessoas. É. Né? Então, assim, fica claro, né, com a fala agora, que existe uma relação bem direta entre a qualidade de energia e a segurança de um condomínio, né? Positivo, positivo. É direto mesmo, entendeu? Porque é justamente nisso que eu vim te falando. Tem que ser considerado esses pontos, né? Você tem que considerar isso, essa questão de fazer uma avaliação da qualidade de energia não é uma condição supérflua, como eu te falei, né? Não é
tem uns termos assim que como é, tem um nomezinho que fala, rapaz, me perdi agora na palavra, mas enfim, é coisa séria. É coisa séria, vamos falar assim, é Entendi, coisa ficou séria. claro, né? Ficou claro que É é coisa coisa séria, não é séria. brincadeira. Não dá para negligenciar, porque Isso, realmente a gente está falando tá falando de dinheiro, de muito dinheiro, né? E tá falando principalmente de vidas. Então, é você síndico, é você gestor de condomínio, é você administradora, de colocar isso mesmo como foco para que você consiga manter a segurança, a qualidade de vida dos seus clientes, né? isso. Então vamos lá. Quais são, no seu ponto de vista técnico, especialista no assunto, quais são as soluções existentes para melhorar a qualidade de energia de um condomínio? Então, esse um ponto interessante. Primeiro, né? Esse é o responsável das instalações contratar uma análise da qualidade de energia, né? Ah, isso é feito de qualquer forma? Não. Procura uma empresa responsável, um engenheiro responsável, né? Em que ele possa fazer a instalação do equipamento, né? Que seria o analisador da qualidade de energia. Isso tem um período, né? Em que precisa ser avaliado. É, Qual o período mínimo, Reni? um Que... mínimo 7 dias. Uma Por quê? semana seria um período, porque assim, você tem a variação de carga tem que ser considerada. Hum, Em se tratando de condomínio, você vai fazer isso o quê? Na condição geral, hum. né? E aí você tem a variação seria a sazonalidade, né? De cargas. Pessoas, né, que vão estar ocupando O apartamento, a o unidade? apartamento, a unidade e o condomínio, né? Em um Sim. determinado tempo, outros não, e assim você tem essa variação. Contudo, fazer essa análise nesse intervalo de 7 dias, entende-se, né? Isso em teoria, de que você vai ter uma avaliação completa, né? Sim. Falando de condomínio, entende-se que você, dentro de um intervalo de 7 dias, vai conseguir fazer uma avaliação mais detalhada, mais precisa. Isso seria um tempo mínimo, Uhum. né? Ah, pode se estender por mais tempo? Pode, né? Contudo, o engenheiro, o técnico responsável pela análise, ele entende isso como sendo um período mínimo para poder colher informações, né? E, no caso, efetuar o laudo, né? Sim. O laudo da qualidade de energia, né? Em se tratando das instalações avaliadas, né? Entendi. Então seria, vamos fazer uma analogia aqui para quem, como eu, é leigo. Seria um mapa. Aquele que a gente coloca e fica ali um dia É inteiro, dois exatamente, dias. é mais ou Não menos é isso, isso? Que é para ver essa mais ou questão menos desse isso. pico. Não é isso? Isso, Pico isso. de De pressão? pressão e tal. Aí Então, vai pico ser. de consumo, É, baixa de exatamente, né? consumo. A condição de energia, né? O que é que você vai ter? Entendi. Quais são as variações que você vai ter nesse sistema? Né? O que é que eu vou ter como perturbação? Eu vou ter níveis de sobretensão em determinados momentos, eu vou ter níveis de subtensão em determinados momentos, Entendi. entendeu? Eu vou ter distorções harmônicas durante tal período. Como é que eu posso tratar isso? Então, assim, é por isso que se tem, né, essa condição de um período mínimo Mínimo. de uns 7 dias. E esse laudo, ele vem dizendo justamente isso. Mostra o que é gráfico, é um laudo Ele mostra, as informações escrito. são através de gráfico e escrito também, né? Ele Através traduz, de né, o número, ele gráfico. traduz, exatamente. Né? Ele tem o gráfico e tem a tradução do gráfico para com que possa, né, o cliente, Sim. né, Que é sendo leigo leigo ou não, ou não ele entender. entender, né, de uma forma bem detalhada e precisa, Entendi. entendeu? Então a gente está chegando aqui já para o final do nosso papo, né, da nossa conexão gênios. E eu queria, Reni, que você, se possível, né, me dissesse qual seria o conselho final para um síndico, né, que a respeito desse tema, a respeito da importância da análise de qualidade de energia para condomínios. Então, Bianca, é assim, o conselho que eu deixo, né, o recado, né, Pode que falar, eu fica deixo tranquilo. é o seguinte: primeiro é não esperar aparecer o problema, né? Boa. Que os síndicos e responsáveis, né, das instalações, eles se mantenham atentos, né? Manter uma linha, um cronograma de manutenção periódica, né? E eu falo a manutenção não é somente para apagar incêndio e corrigir problema, é Uhum. manutenção periódica, né? Onde você faz as análises preditivas e preventivas, né? Por profissionais
né, habilitados, como eu já bem falei aqui. É importante que se tenha essa condição, né, de ter uma habilitação, de ter uma qualificação, para você não colher resultados que possam ser mais prejudiciais do que ele ajude. Sim. É basicamente isso. É manter as instalações íntegras da melhor forma possível, não somente na ideia de que, eu vou receber uma visita do Corpo de Bombeiros, eu preciso ajustar isso. Não é assim, né? É interessante que se mantenha uma verificação periódica, né, por profissionais qualificados, habilitados, enfim, para poder evitar prejuízos, né? E assim, manter essa rotina, essa periodicidade, né, a cada 6 meses, por exemplo, seria um tempo, um prazo, né, de se fazer essa avaliação da qualidade de energia. E por que eu digo isso? É porque, assim, constantemente a gente vive num processo evolutivo tão grande e constantemente você tem variação de carga dentro de uma unidade consumidora. O cara que hoje tinha um ar-condicionado, mas aí aumentou a família, né? E daí a Sim. pouco seja, né, a vinda de filhos, de parentes, que seja, mas eu preciso instalar um outro. E aí você vai mantendo aquilo ali, enfim, são variações que podem existir. Uhum. Surgiu tal problema, e aí o cara foi lá, contratou um profissional que só, bicho, nesse ponto aqui eu não consegui resolver, mas vou transferir a alimentação para uma outra fase do circuito. Hum. E isso vai promovendo esses distúrbios, Sim. né, que se torna prejudicial ao sistema, né, ao sistema de alimentação elétrica. Então, assim, o que eu deixo, né, o recado que eu deixo é isso. Não espero o problema acontecer, né, não espera as situações indesejadas aparecerem, né, se mantém nessa linha atenta, né, a um cronograma Mínimo. periódico, Uhum. né, de manutenções preventivas e, enfim, procura uma empresa responsável, procura profissionais responsáveis, né, que possam te dar qualidade e confiança, né, segurança, né, quanto ao serviço que está sendo contratado. E é isso. Então é isso. Então, pessoal, acho que ficou claro, né? Reni, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por vir aqui, assim, abrilhantar o nosso quadro, né? Essa conexão é genial. São gênios que a gente está trazendo aqui para vocês, para que eles consigam, né? Os nossos gênios aqui que a gente recebe, para que eles consigam trazer luz, não só demonstrando um problema, mas principalmente mostrando que existe solução. Então, a nosso mantra aqui é ter sempre muita qualidade, com genialidade, com presteza, e é isso que a gente veio trazer para o pessoal. E meu convidado aqui deu show, deu uma aula, e eu só quero agradecer. Queria que, como palavras finais, você nos dissesse como é que a gente encontra você, como é que a gente consegue contato contigo. Então, eu queria desde já agradecer, né, agradecer pelo convite, né, a oportunidade de ter vindo aqui falar. Queria deixar mais um ponto, né? Fique à vontade. Queria deixar mais um ponto, né, a qual eu lembrei aqui agora, é o seguinte, hoje se tem muito, eu falei que participei de um evento com o pessoal do grupo do Café com Sim, Energia, sim. onde tivemos lá a participação do pessoal do Corpo de Bombeiros, enfim, de empresas, os representantes lá, né, o pessoal da Equatorial, enfim, um grupo muito bacana, né, de profissionais excelentes que se reuniu lá para a gente tratar de alguns assuntos. E um dos pontos que foi considerado é a questão do carregador de carros elétricos. Hum, Isso é um ponto que tem que ficar na linha no radar, né, dos síndicos, né, das sim, pessoas, dos condôminos, né, que moram em apartamento. Existem situações, existem normas e lei para a instalação desse equipamento, né? E isso é uma tendência que ninguém pode fugir, sim, né? Não tem como fugir, porque assim é o futuro, sim, né? sim. O E avanço de próximo tecnologia e bem próximo. Quer dizer, na verdade já está já aqui, tá né? aqui, já tá entre Já nós. existe, já está entre nós. Então, assim, é ficar atento quanto a isso. Você que fez aquisição de um carro elétrico, vou precisar instalar meu carregador de elétrico, né? Do automóvel. É, verificar essas condições da qualidade de energia que se tem para a tua unidade consumidora. Se for condomínios de prédio, é o síndico se responsabilizar por isso, né? Enfim, Sim, é um dos pontos, né? Volto, né, a falar a respeito
em manter as instalações íntegras, porque Sim. fazer a análise da qualidade da energia para instalar o carregador significa também você fazer, dar uma verificada No geral, geral, no geral, sim. entendeu? Quanto às Uhum. instalações. E é isso, Boa. né? É agradecer a vocês, o pessoal do Conexão Gênios, pela oportunidade e, enfim, me encontra no Instagram. Qual é o Instagram? Me encontra no Instagram, é o Rene Livramento, né? Rene.livramento. Rene.livramento. Sim. Enfim, No LinkedIn também? no LinkedIn também. Aí tem lá, tem Reniângelo Livramento, Pronto. Reniângelo.livramento. E o que mais? E a gente fica localizado, né? A Gênios fica localizada ali no Feitosa, na Galeria Santa Terezinha. Enfim, deixo o meu contato à disposição. É só E é falar. isso. E é isso, Pronto, viu? muito, muito, muito obrigada. Ele trouxe um ponto genial que a gente vai tentar também trazer algum profissional para explicar, né, de forma mais aprofundada, como falamos aqui da análise de qualidade de energia, que é um pré-requisito para a instalação de carro elétrico. Vamos tentar, então, no próximo programa, a gente se compromete a trazer alguém para explicar, para tirar dúvidas da nossa audiência com relação a isso também. Muito obrigada, gente. Até o próximo Conexão Gente.